Materialzinho também que eu extraí lá da Capitol Hill, nossa querida igreja aí, né? Que tem influenciado tanto nós aqui, doutrinariamente, o governo de igreja, a igreja do Mark Dever lá no Washington. O que eu vou falar aqui basicamente tem como roteiro esse folheto, né? E a gente vai entrar então agora no Novo Testamento em si. E aqui eu trago como título O Reino da Nova Aliança. A gente falou muito sobre aliança, né, quando a gente estava tratando do Antigo Testamento, e a gente viu que eram alianças graciosas, que apontavam para uma aliança eterna, a aliança da graça, a aliança que se cumpre no Senhor Jesus, né? A nova aliança. E nós, como o povo desse reino, somos o povo do reino dessa nova aliança. Já no início aí a gente tem uma citação de Lucas 16, na segunda parte do versículo 16 até o 21, né? Aqui o evangelista está descrevendo Jesus voltando da sua tentação no deserto, anunciando aqui o surgimento, né, o alvorecer de uma nova era da história e o começo do seu reino. E alguém pode ler? Cadê o microfone? Alguém poderia ler essa citação aqui de Lucas 4, do 14 a 19? A Júlia lê para nós. E levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então, passou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Chegou o fim do Antigo Testamento, é dado início então ao Novo Testamento. Chega o rei, né? Porque para haver reino é preciso um rei, e o rei chegou. E agora começa o seu reinado. Chegou o Messias, então, anunciado no Antigo Testamento, o ungido do Senhor, o grande rei, esperado já por milhares de anos. Ele chega anunciando a sua chegada, né? Chegou Jesus anunciando a sua chegada. Quando a gente pensa no Novo Testamento, qual que seria o trecho, né, além desse aqui que a gente leu de Lucas 4, qual seria o texto que vem à mente de vocês quando vocês pensam na chegada do reino? Algum trecho que o próprio Senhor Jesus tenha falado, por exemplo, anunciando a chegada do reino? Marcos 1. Isso, né? Alguém está com o microfone? Marcos. Qual? Capítulo 1, do versículo 14 e 15. Isso, pode ler para a gente, meu irmão? Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Isso. Arrependei-vos e crede no evangelho. Amém. Palavras do Senhor Jesus logo após o início, né, logo no início do seu ministério, dando início ao ministério dele, logo após a tentação do deserto, como o Ramon mesmo falou, né? Essa mensagem, esse trecho, esse versículo, ele resume bem a mensagem do Antigo Testamento. O reino de Deus chegou, é necessário para entrar nesse reino arrependimento e fé, né? A gente pode ler isso em Mateus, capítulo 4, 17, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus, né? E o trecho que o Ramon leu também, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Pensar em reino de Deus, pensar no reino eterno, passa por pensar em arrependimento e fé, né? Arrependimento dos pecados e fé naquele que veio anunciar o reino, aquele que veio instaurar o reino,
aquele que é o Messias prometido no Antigo Testamento, aquele que é o grande rei de Israel que chegou, aquele que é o sumo sacerdote da linhagem de Melquisedeque, como diz o autor dos Hebreus, né? É o grande Senhor da história, aquele por meio de quem e para quem todas as coisas existem e foram feitas, né? O Senhor Jesus. Ele é a figura central de toda a Bíblia, anunciado no Antigo Testamento e revelado com poder no Novo Testamento, a partir dos Evangelhos, passando pelas epístolas e aí por diante, né? Novo Testamento, quando a gente pensa em Novo Testamento, pensa logo na chegada do reino de Deus, porque o rei chegou. Pensando também em Novo Testamento, a gente sabe que o Novo Testamento ele é composto de 27 livros, certo? E aqui eu proponho uma certa divisão para esses livros, e dividindo aqui dessa forma. 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Um livro histórico, que é Atos. 21 epístolas, as epístolas de Pedro e as outras, gerais. E um livro apocalíptico, que é o próprio Apocalipse, né? O último livro da Bíblia, o último livro do Novo Testamento. A gente pode pensar também em 9 autores. Mateus, Marcos, Lucas, João, Paulo, Tiago, Pedro, Judas e o autor aos Hebreus, né? Que a gente não sabe quem é. Esses são os livros da Bíblia, né? Dividido em categorias aqui, e também os autores do Novo Testamento, né? Alguns apóstolos e alguns não. A gente também pode pensar em dividir esses 27 livros em grupos, e aí a proposta apresentada é pensar em círculos, né? Círculo petrino, ou seja, de Pedro, o círculo paulino, de Paulo, e o círculo joanino, que é o próprio João, né? E aí, pensando em círculo petrino, a gente está pensando no próprio Pedro, Mateus, Marcos, Judas e Tiago. Quando a gente pensa no círculo paulino, a gente está pensando em Paulo, em Lucas e no autor aos Hebreus. E quando a gente pensa no círculo joanino, é os escritos do próprio João, né? O apóstolo, o discípulo amado. Tentando justificar cada círculo desse, então o círculo petrino de Pedro, a gente tem então o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, a primeira e a segunda a epístola de Pedro, e Judas e Tiago também, né? Essas duas outras cartas também. Pedro é Simão, né? O irmão de André, lá citado em Marcos 1,16, e ele escreve o quê? Ele escreve 1 Pedro e 2 Pedro. Né? Não sei se eu falei isso quando a gente tratou do Antigo Testamento. É só uma dica, às vezes é até bobinha, né? Mas quando a gente pensa em livros do Antigo Testamento, né? São livros, né? São livros mesmo, livros, não? Rolos, né? E aí a gente usa primeiro, segundo, né? Porque são livros. Primeiro livro de Samuel, segundo livro de Samuel, primeiro livro dos reis, segundo livro dos reis, primeiro livro de crônicas, segundo livro de crônicas, né? Então, primeiro crônicas, primeiro Samuel, primeiro reis. E quando se pensa em Novo Testamento, são epístolas, né? Ou cartas. Então, a primeira Pedro, segunda Pedro, né? Bem bobinho, né? Mas é interessante saber como usar o primeiro e o primeira, né? E então Simão Pedro, aquele discípulo, né, que sobressaía sobre os outros, né, aquele impulsivo, né, que se joga na frente dos outros para falar com o Senhor Jesus e está sempre, em algumas situações ele se coloca bem em situações constrangedoras, né, e recebe uma certa repreensão do Senhor Jesus. Mas é um discípulo também amado por ele, né? Simão Pedro, irmão de André. O Evangelho de Mateus, né? Mateus aqui, alguns não sabem, né? Às vezes, né? Mateus é Levi, o coletor de impostos, né? Que é chamado pelo Senhor. Marcos 2:14 fala lá do chamado de Levi, né? E ele é
Ele ficou em Jerusalém e tem boa parte do seu evangelho, ela é baseada no evangelho de Marcos, né? Marcos é a base do seu evangelho. Tudo indica que Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito, né? E Mateus usou muito de Marcos para escrever o seu evangelho. Aí temos o evangelho então de Marcos em si. Marcos é João Marcos, né? Em Atos 12:12 é citado ele. Ele não é um apóstolo, mas foi um companheiro próximo de Pedro. Tudo indica que ele foi bem próximo de Pedro. E o que ele foi e o que é narrado no evangelho de Marcos, então, ele é como se fosse um relato de Pedro sobre a vida de Jesus, né? Marcos, então, foi companheiro também de Paulo, né, nas viagens missionárias de Paulo. Lá em Atos 12:25, diz assim: Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram para Jerusalém, levando também consigo João, apelidado de Marcos. É o mesmo evangelista aqui que escreve esse evangelho, né? Então, mas a sua proximidade maior, com certeza, é com Pedro. É quem diga que basicamente dá para se perceber, devido à riqueza de detalhes de algumas situações no Evangelho de Marcos, até de expressões que o Senhor Jesus usa em determinadas situações, né? Parece mesmo que é o próprio Pedro que está narrando os fatos, e Marcos, né, em alguns fatos, Marcos lembra e vai lá e escreve quando está escrevendo o seu Evangelho. Judas e Tiago, eles são também parte desse ciclo, né? Eles são meio irmãos de Jesus e figuras-chave na igreja de Jerusalém, né? Judas usa muito temas de 2 Pedro, por isso Judas classificado, a epístola de Judas classificado ele como do ciclo petrino, né? E Tiago, por sua vez, ele usa muitos conceitos de Mateus, principalmente aquela passagem ali do Sermão do Monte, de Mateus 5 até 7, né? Mas há quem chame Tiago a epístola de Tiago como a epístola de sabedoria do Novo Testamento, né? E usando muito aquilo que o Senhor tinha ensinado no Sermão do Monte, registrado lá em Mateus capítulo 5, 6 e 7. Esse então seria o círculo petrino, né, dos escritos do Novo Testamento. Já o círculo paulino ele é bem mais amplo, né? Justamente porque envolve os escritos de Paulo, e Paulo é quem mais escreveu, né, no Novo Testamento. Aí a gente tem aqui o Evangelho de Lucas, Atos, Romanos, 1 e 2 Coríntios, 1 e 2 Timóteo, 1 e 2 Tessalonicenses, Tito, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemão e também a epístola aos Hebreus. Ao todo aqui são 13 cartas de Paulo, mais Hebreus que a gente não sabe a autoria, e o Evangelho de Lucas e também o livro histórico, né, que é o livro de Atos. É importante aqui a gente destacar algumas coisas, né? Hebreus a gente não tem, por exemplo, né, Hebreus, a gente não tem autoria, né, não sabe quem que é o autor, mas principalmente a frase lá do capítulo 13, verso 23, que diz assim, ó: notifico-vos que o irmão Timóteo foi posto em liberdade, e com ele, caso venha logo, vos verei. Então, aí está falando de Timóteo, né? Timóteo, o discípulo de Paulo, e isso aproxima muito o escrito da própria pessoa de Paulo, né? E coloca então o autor de Hebreus dentro do próprio círculo paulino. Há quem defenda até que foi Paulo quem escreveu Hebreus, né? Mas a gente não tem segurança nenhuma para afirmar isso, né? Há quem diga que também há uma diferença muito grande da forma de escrita e tudo dos outros escritos de Paulo, então aparentemente não é, mas também tem outros que defendem, poxa, mas uma pessoa tão culta como Paulo, ele poderia muito bem escrever para os irmãos gentios da Galácia, ali de Corinto, de Éfeso, de uma forma, e depois escrever para os judeus, né, para os hebreus, de uma forma totalmente diferente, dada a capacidade dele. Mas isso tudo são especulações, a gente não tem como afirmar e deixar isso registrado com segurança, né? Mas
uma situação tipo essa aqui que ele cita o irmão Timóteo, coloca o autor de Hebreus bem no círculo também paulino. Né? Lucas e Atos, né? O livro de Atos ele é escrito por Lucas, né? Então o Evangelho de Lucas e o livro de Atos também fazem parte desse círculo paulino, e isso se torna evidente também em algumas passagens das Escrituras que falam, que citam, e eu vou citam essa proximidade, né, de Lucas com Paulo. Eu vou ler algumas dessas passagens aqui. Por exemplo, Filemão, que é uma carta de Paulo, fala assim no verso 23 e 24. Saúdam-te Epáfras, prisioneiro comigo, em Cristo Jesus, Marcos, Demas e Lucas, meus cooperadores. É Paulo falando para Filemão, e aí ele cita Lucas aqui nesse contexto. Então Lucas estava com ele. Né? Colossenses também 4,14 diz assim, saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Atos, que aí Atos é escrito por Lucas, né? Ele falando, e algumas vezes aqui falando a respeito das viagens de Paulo, ele usa a terceira pessoa e se inclui nesse contexto. Olha só, Atos 20, 13 e 14. Nós, Lucas sim, colocando no ambiente ali, né? Nós, porém, prosseguimos, embarcamos e navegamos a Assos, onde deveríamos receber Paulo, porque assim nos fora determinado, devendo ele ir por terra. Quando se reuniu conosco em Assos, recebemos-lo a bordo e fomos para Mitilene. Atos 21, 18 também ele usa, Lucas também se coloca no mesmo contexto, quando diz assim, no dia seguinte Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros se reuniram. Né? Então Lucas nesse contexto também de Paulo, que certamente muito influenciado pelo ministério de Paulo. Né? Então ele se encontra também nesse círculo paulino. E o círculo joanino em si, aí a gente está falando do Evangelho de João, primeira e segunda e terceira carta de João, e Apocalipse, também que é escrito também pelo próprio João. Né? Estes são então os escritos do apóstolo João. Se a gente pensar então em Novo Testamento, esses são, a gente pode dividir assim, né? Nesse tipo de categoria aqui, de acordo com aqueles que mais influenciam a escrita do Novo Testamento, todas as 27 livros do Novo Testamento. Eu queria ler para vocês também um trecho de 2 Pedro, a segunda epístola de Pedro, no capítulo 1. Quem tiver a Bíblia aí pode abrir. 2 Pedro 1, 20 e 21. Alguém quer ler? Só pegar o microfone. 1 Pedro 1, 20 e 20. Desculpa, 2 Pedro 1, 20 e 21. Levanta a mão, o Tito leva o microfone. 2 Pedro 1, 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. Isso. Com isso a gente entende que, apesar de vários autores humanos, né, o autor, definitivamente o autor das Escrituras, e aí a gente está incluindo aqui o Antigo e o Novo Testamento, é o próprio Deus. Né? Ali homens inspirados por Deus para trazer aquilo e deixar registrado para a igreja, para o povo de Deus, aquilo que é necessário sabermos para a salvação. Deus é o autor das Escrituras, né? Usando homens para que isso fosse registrado. Se a gente pensar em gêneros, a gente pode fazer outra divisão também no Novo Testamento. Né? Da mesma forma que a gente dividiu lá o Antigo Testamento, lembram? Em partes, né? Os históricos, os escritos e os proféticos, a gente pode dividir também aqui o Novo Testamento em alguns gêneros literários, a gente pode chamar assim. O primeiro são os evangelhos, e aí a gente pode incluir junto com os evangelhos o livro de Atos, que é uma continuação do evangelho de Lucas, que é o mesmo autor, inclusive, né? As epístolas ou cartas, né? E a literatura apocalíptica,
que é Apocalipse, né? Também, e também uma carta, né? Destinada a 7 igrejas ali da Ásia Menor. Então esses seriam os gêneros que a gente encontra no Novo Testamento, né? Os gêneros linguísticos, os literários, desculpa. Há sempre de vez em quando surge aquela pergunta, qual que é a diferença entre carta e epístola? Né? Basicamente é a mesma coisa, gente. Né? Não tem, se fosse fazer uma classificação mais técnica, vamos pensar assim, a gente poderia dizer que a epístola seria um escrito mais geral, não destinado exatamente a uma pessoa, mas mais geral para uma comunidade, para uma congregação, para uma igreja, né? E depois vão ser lidas por outras pessoas também. E as cartas seriam mais aquelas coisas mais pessoais, destinadas a uma pessoa, por exemplo, a carta de Paulo a Timóteo, né? Primeira e a segunda. Né? Essa seria uma classificação mais técnica que a gente poderia dizer. Mas as epístolas em si são cartas, né? E aí tanto faz usar uma como outra. Geralmente eu uso mais a epístola. Mas pensando então, vamos primeiro pensar nos evangelhos aqui, né, incluindo também o livro de Atos. Né? A palavra evangelho ela é usada na literatura não antes do século II, né, depois de Cristo. Né? E justamente porque quando os relatos a respeito da vida do Senhor Jesus, eles são espalhados por todo o mundo conhecido ali, né, através da igreja e através dessa troca de informação que há ali, né, a partir da ação dos apóstolos, né? E provavelmente ele é adotado esse nome justamente porque o Evangelho de Marcos, né, ele traz, né, o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Né? E dali, de repente, alguns defendem que é daí que surge a expressão Evangelho, caracterizando esse estilo literário. Como todas as histórias da Bíblia, o foco ele é teológico, não é cronológico, né? A gente tem que tirar da ideia aquele desejo de ir para os evangelhos, por exemplo, e tentar extrair dali uma ordem cronológica dos acontecimentos. Não é sábio fazer isso porque a proposta não era essa. A proposta de quem escreveu não era fazer algo cronológico, né? Não é essa a intenção, né? Por isso que não é uma biografia. Né? A biografia pega um indivíduo, né, e os evangelhos vão falar qual que é o personagem central do evangelho. O Senhor Jesus, certo? Mas os evangelhos não pegam o Senhor Jesus e contam fato, acontecimento por acontecimento, de forma exaustiva, desde o nascimento até a morte dele. Não, porque a preocupação dos evangelistas é teológica. Então eles vão selecionar fatos da vida de Jesus para embasar aquele conhecimento que eles querem passar a respeito do Senhor Jesus. Né? E aí a gente pode perceber também que cada evangelista tem um foco específico, algum aspecto do Senhor Jesus que ele quer destacar por conta da necessidade dos ouvintes que vão receber essas informações também. Então não é cronológica, né? A proposta não é cronológica, não é uma ordem cronológica, mas o foco é teológico. Né? E entre eles, a ordem dos acontecimentos, a gente percebe que não é o mesmo. Né? A gente compara o Evangelho de Marcos, Lucas e Mateus, por exemplo, que são aqueles chamados sinóticos, que a gente vai ver depois que se trata isso. A gente vai ver que não é uma cópia exata dos acontecimentos. Né? Dependendo da situação, dependendo da necessidade, o evangelista monta a sequência das narrativas de acordo com o propósito que ele o objetivo que ele quer alcançar, né? Por isso não cronológico. Os evangelhos se concentram em eventos que realmente importam, de uma perspectiva então teológica. Kuhlman, um comentarista, ele vai dizer que os evangelhos tratam da morte do Senhor Jesus, a morte e a ressurreição do Senhor Jesus, com uma grande introdução. Né? O foco é a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. E eles fazem uma grande introdução para chegar nesse ponto, que é o ponto máximo do Evangelho. O que os escritores dos Evangelhos acham significativo sobre Jesus e o que eles pretendem mostrar sobre Jesus é que ele é o Messias prometido. Lembram lá, quando a gente falou do Antigo Testamento, as promessas vão se cumprir em Cristo. Né? Então o foco é sempre mostrar essa
a pessoa do Senhor Jesus como o Messias prometido. Esse Messias prometido, então, ele traria liberdade para o seu povo, não derrotando a dominação romana, que a gente acabou de ver aqui, né? Não derrotando a dominação romana, não destituindo algum Herodes da vida ali, né? Não se rebelando contra Roma, mas libertando o povo do seu maior problema, que sempre foi, desde a queda, a ação do pecado, né? Esse é o foco, né? Essa é a missão do Messias que chegou naquele momento da história e chega dizendo, olha, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam. Esse é o grande problema de vocês, o pecado. Vocês precisam se arrepender e precisam saber e ter fé e confiar que o problema de vocês ele vai ser cravado naquela cruz. E eu vou cravar esse problema naquela cruz, né? Os evangelistas, então, eles querem que seus leitores compreendam que Jesus é o rei que veio para inaugurar o seu reino, mas não da maneira que muitos já estavam esperando. Em Atos, então, isso seria o tema basicamente dos evangelhos, né? E Atos, então, é um livro que realmente ele continua um dos evangelhos, né? Ele dá continuidade às narrativas do evangelho de Lucas, né? O próprio Lucas faz isso. O receptor da original, tanto do Evangelho de Lucas quanto do livro de Atos, é o mesmo Teófilo, né? Lucas ele começa Atos com uma recontagem de onde ele havia parado no seu livro anterior, no Evangelho, e dá continuidade, né? Da mesma forma que os Evangelhos também não fornecem um relato detalhado a respeito da vida de Jesus, Atos também não oferece um relato detalhado da vida da igreja, né? Mas o Lucas ele pinça acontecimentos justamente para mostrar como está se dando o avanço da igreja após a ascensão, após Jesus ser assunto aos céus, né? E ele faz isso de várias formas, por exemplo, e mostrando, né, que o evangelho a partir de Jerusalém está se espalhando para todo mundo conhecido, né? Por exemplo, capítulo 8 ele fala ali do eunuco etíope que recebe o evangelho e provavelmente ele voltou para sua terra, né? Ele voltou para sua terra e ali continua, ali dessa forma continua se espalhando aquilo que aconteceu na Judéia naquele período ali. O eunuco ele pergunta, não sei de quem que o profeta Isaías está falando aqui, de quem que é? Filipe aproveita essa situação e discorre a respeito do que Isaías está falando, apontando para o Senhor Jesus, né? E ao ponto de o etíope ser batizado pelo próprio Filipe, né? O que me impede então de ser batizado? Pergunta o eunuco. E o Filipe então ele batiza, né? Ali uma amostra do evangelho se espalhando, nesse caso aqui para a Etiópia. Geograficamente falando, então, o foco está se aproximando cada vez mais de Roma. Olha só, Roma, né? A intenção de Lucas é mostrar que agora o centro, aquilo que um dia foi o centro da adoração, Jerusalém, agora está se espalhando por todo o mundo conhecido, né? As pessoas não mais vêm a Jerusalém para cultuar o Deus vivo, mas a mensagem está chegando às pessoas, né? Agora existe um movimento de saída de Jerusalém, né? E isso se dá basicamente ou muito por conta do trabalho do missionário de Paulo, né? o apóstolo aos gentios. O foco então muda de Jerusalém para Roma, contrário do Antigo Testamento. O Antigo Testamento tudo se voltava para Jerusalém, o Novo Testamento, a partir de Jerusalém, a mensagem é levada para todos os povos. E aí se cumpre também aquilo que o Senhor Deus falou a Abraão antes da nação existir, né? Enquanto Abraão era casado com Sara e não tinha nem filhos, né? Que a descendência de Abraão abençoaria as nações, né? Aqui está se concretizando, né, definitivamente o que havia sido anunciado, né? Então, o livro de Atos ele tem esse propósito de mostrar o avanço do evangelho sendo pregado a todo mundo conhecido. O clímax, então, ponto máximo do evangelho do livro de Atos é Atos 28, quando o evangelho ele é dito
sendo pregado no coração do mundo conhecido, no coração de Roma. Paulo em prisão, ele diz que é livre para pregar o Evangelho, até naquela condição, e prega naquela prisão domiciliar. O Evangelho ele não pode ser contido, né? Atos 28, do 30 a 31, diz assim: por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, lá estava em Roma, né? Que alugara, onde recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus e com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus. O reino de Deus sendo anunciado, o Evangelho sendo pregado pelo apóstolo aos gentios, agora do coração de Roma. Aquela mensagem que surgiu com os apóstolos lá na Judéia, lá em Jerusalém, começou ali, atingiu Roma. Jesus sendo pregado em Roma. As epístolas, então, que seria outra categoria, elas tendem a ser ou ocasionais, né? Elas são escritas dependendo de uma circunstância, de uma ocasião, de uma necessidade, ou são aquelas epístolas gerais, né? Que tratam de assuntos gerais para um grupo de igreja, ou apenas só para uma ou outra igreja, ou até dirigidas a aqueles cristãos gerais ali, né? Naturalmente, muitas cartas elas têm características tanto ocasionais como gerais, que atendem, né, àquilo que foi o propósito delas, né? 1 Coríntios, por exemplo, ela é uma epístola bem ocasional para lidar com um problema em si, né? Endereçada para um contexto bastante específico. Já Romanos, por exemplo, já é uma epístola bem geral, que ali Paulo, no desejo de ir até a Espanha, passando por Roma, para que seja ajudado a chegar à Espanha, ele ali abre o seu arcabouço doutrinário ali, despeja a sua mensagem e diz: olha, aqui estão as minhas credenciais, é a respeito disso que eu vou falar lá na Espanha. Eu quero que vocês me ajudem a chegar à Espanha. É dessa maneira que eu vejo o Evangelho. Esse é o meu Evangelho. Em uma certa ocasião eles falam do meu Evangelho, né? Esse é o meu Evangelho. Essa é a mensagem que eu quero que chegue à Espanha, né? Então há uma carta bem geral, né? Uma carta bem geral que aí cabe, é claro, a nós, igreja, extrair os princípios, né, daquelas que são ocasionais, situações específicas daquela localidade, tipo Corinto, por exemplo, e extrair a sabedoria que vem ali, né, a sabedoria bíblica, e aplicar às circunstâncias da nossa realidade, né? Esse é o desafio nosso como igreja. Mas a base, né, doutrinária, a solidez do Evangelho, a base doutrinária ali, o fundamento apostólico, a gente encontra nas cartas, nas epístolas, porque ali é a interpretação dos apóstolos a respeito do Evangelho e as suas implicações na vida das igrejas e na vida dos indivíduos, né? Muito importante, então, as epístolas, né? Já o Apocalipse, então, o gênero apocalíptico, o único, né, o gênero apocalíptico do Novo Testamento, é uma carta, então, dirigida a 7 igrejas particulares, né, aquelas 7 igrejas ali que começam a ser citadas ali no capítulo 2 de Apocalipse. É um livro profético e apocalíptico em si, né, como o próprio nome em português fala, né? E esse livro ele transmite muitos elementos importantes da teologia do Novo Testamento, incluindo elementos que falam sobre a soberania de Deus, a santidade de Deus, o valor de Deus, consequentemente, um Deus a ser louvado e adorado, e revela a Cristo como o juiz soberano sobre toda a criação e rei redentor dos seus, né? Apocalipse também nos dá uma imagem mais completa na Escritura a respeito do reino e na sua expressão final, né? O reino vindouro. E quando ali, mais para o final, o apóstolo João escreve sobre o novo céu, nova terra, a Cidade Santa, né? Nova Jerusalém, já mostrando uma perspectiva futura daqueles que são participantes do seu reino, né? É um livro também bastante especial para nós cristãos. Então essas seriam as categorias. Pensando na mensagem
do Novo Testamento, a gente pode perceber que a gente falou que o Antigo Testamento, a mensagem diz respeito a promessas que Deus fez, né? Promessas feitas por Deus. Já o Novo Testamento, ele trata sobre como Deus mantém e cumpre as suas promessas para benefício dos seus, né? Para benefício do seu povo. Mark Dever, a uma certa altura no livro dele, ele diz assim: o objetivo do Novo Testamento, na verdade, o objetivo de toda a Bíblia é mostrar que Deus fez promessas para nós e que Ele cumpriu as promessas feitas a nós. Por isso, nós somos chamados a confiar nele, porque Ele é o guardião das promessas. O Novo Testamento nos mostra por meio de quem Deus cumpriu as alianças, que é Cristo, né? Por meio de quem Deus cumpriu as alianças, para quem Ele cumpriu as alianças, né? Ou seja, para o povo do pacto, do novo pacto, e qual será o cumprimento final das suas promessas, né? Ou seja, a nova criação que nos aguarda, né? E isso implica também na nossa glorificação, né? Isso tudo aspectos futuros, então. Então a gente pode ver que o Novo Testamento em si, ele mostra Deus cumprindo as suas promessas, né? E por meio de quem Deus cumpriu as suas promessas? De Cristo. Cristo, o Senhor Jesus, ele é a figura principal do Novo Testamento justamente por isso. Porque ele é o meio por quem Deus cumpre as suas promessas. O próprio Filho. Então, ao considerar o Novo Testamento, a gente pode perceber que desde o início Deus cumpriu as suas promessas mais importantes em Cristo. Né? Ele envia Jesus como o Salvador do seu povo. E isso é esperado desde Gênesis 3. Né? O descendente da mulher que pisaria a cabeça da serpente. Toda a criação tem esperado por esse descendente da mulher que vai esmagar a cabeça da serpente. É o Cristo. Esse é Jesus. Esse é por meio de quem Deus cumpre todas as suas promessas. Né? Os evangelhos eles vão falar a respeito disso. Né? E ao longo de todo o Antigo Testamento, desde a entrega das leis, dos profetas, o caminho para Cristo está sendo pavimentado, está sendo preparado, ele está sendo predito, anunciado, né? Antecipado, e agora nos evangelhos a gente vê os planos de Deus, a promessa de Deus no Antigo Testamento sendo cumprida então na pessoa de Cristo. Ele é a figura central, já era no Antigo Testamento de forma anunciada, agora ele no Novo Testamento como figura central, a figura a ser anunciada também àqueles que não o conhecem. Né? Jesus era tudo para o Israel e Israel esperava e precisava da vinda dele. Jesus então ele foi fiel onde Adão e Israel não foram fiéis. Jesus ele cumpriu totalmente a vontade de Deus. Ele viveu sem pecado. Ele cumpriu toda a profecia do Antigo Testamento que foi escrita sobre ele, a respeito dele. Ele foi o profeta que foi prometido a Isaías em Deuteronômio 18, 15, 19 e 18 e 19 também. Ele foi o rei do reino vindouro, anunciado e prometido a Davi, lá em 2 Samuel 7. Ele foi o filho do homem, mencionado por Daniel no capítulo 7 do livro de Daniel, o filho do homem que virá com poder. Ele foi o servo sofredor de Isaías, que foi traspassado pelas nossas transgressões. Né? O servo sofredor, esse é Jesus, anunciado no Antigo Testamento. Ele é o Messias que Zacarias predisse que seria rejeitado, mas que mais tarde seria recebido pelo seu povo e reinaria sobre ele definitivamente. Né? Nós estamos justamente nesse período, né, onde o Senhor Jesus já veio, já lidou com o nosso problema, né? A morte dele e a sua ressurreição foram suficientes para nos colocar agora numa posição aceitável diante de Deus e esperar pela segunda vinda, onde seremos levados para Ele como seu povo definitivo, agora glorificados, experimentando uma criação restaurada, novos céus e nova terra, anunciados também nas Escrituras. Né? Dever também fala a respeito de Cristo dessa maneira.
Estas profecias ganham mais sentido quando as vemos sendo realizadas por meio dos relatos dos evangelhos. E quando nós continuamos lendo os relatos de Lucas sobre a igreja primitiva em Atos, nós vemos que essas promessas de Deus cumpridas, que as promessas de Deus cumpridas através de Cristo não foram destinadas meramente para aqueles que eram parte de Israel por nascimento. Ao contrário, ele veio para estabelecer um povo que não foi identificado pela herança nacional, geográfica ou étnica, mas por um futuro comum que é estabelecido para sempre no céu. Em Atos, vemos que a Igreja de Cristo está sendo expandida por meio da presença do Espírito Santo. O Novo Testamento então fala que é sobre Cristo, né, por meio de quem Deus cumpre as suas promessas, mas também o Novo Testamento fala a quem ele cumpriu as suas promessas. E aí a gente tem o novo povo do pacto. E é a sua igreja, somos nós, né? O corpo de Cristo é para quem Deus cumpriu as suas promessas. Né? Até a vinda de Cristo, então, o relacionamento de Deus era mediado como? Como que era mediado o relacionamento de Deus com o seu povo? Através de todo aquele sistema sacrificial do Antigo Testamento, né? E mediado pelos sacerdotes, né? O indivíduo não se aproximava de Deus sozinho, ele tinha que ser mediado por um sacerdote que ia fazer expiação pelo pecado da nação. Né? Mas com a vinda de Cristo, então, é inaugurado outra forma de mediação, outra maneira, ou a maneira definitiva da pessoa se apresentar diante de Deus, se comunicar com Deus. Jesus, então, ele sugere já cedo no seu ministério que as coisas estavam prestes a mudar. E realmente mudam. Não é à toa que os evangelistas falam que no ato da sua morte, né, quando Jesus expirou, lá na cruz, o véu do santuário, o véu do templo, ele se rasgou de cima a baixo. E agora não há mais separação entre o povo e o Santo dos Santos. E não há mais sentido haver os sacrifícios no templo. E não há mais sentido todo aquele cerimonial para que as pessoas chegassem na presença de Deus, mediadas por um sacerdote da linhagem de Arão. Porque agora o verdadeiro sumo sacerdote, Jesus, Deus, homem, ele é o próprio sacrifício oferecido naquela cruz. E todo cerimonial, todo sacrifício, toda a religiosidade judaica do Antigo Testamento apontavam para esse momento da história. E esse momento se cumpriu. De maneira soberana, Deus faz questão de mostrar claramente, visivelmente, que o véu se rasgou. Não existe mais necessidade de todo aquele cerimonial do Antigo Testamento. É através de Cristo e para o povo do novo pacto, o pacto eterno, o pacto, a nova aliança, que Deus cumpre aquelas promessas que tinha feito a respeito da vinda e da necessidade de um sacrifício para lidar com o problema do homem, né? Ele então inaugura isso e muda totalmente essa questão de adoração. Agora nós somos mediados por Ele próprio. Jesus Cristo é o nosso mediador. Né? Agora, com fé em Jesus, nós chegamos ousadamente na presença de Deus. Né? Por fé em Jesus. Ele nos dá essa possibilidade. Em João 2, do 19 ao 20, então, ele nos ensina que os meios para a mediação entre o homem e Deus não seriam mais através de sacrifício de animais, num templo físico localizado em Jerusalém, mas através dele próprio, do próprio Senhor Jesus. Né? Diz assim, João 2, 19 e 20 ao 22. Jesus lhes respondeu: destruí este santuário e em 3 dias o reedificarei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado esse santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Porém, ele se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os discípulos de que ele dissera isto, e creram nas Escrituras e na palavra de Jesus. Jesus falando de si próprio. Né? Agora todos vão cultuar a Deus através dele.
ele tendo ele como um mediador. Queria que alguém lesse para nós aqui Hebreus capítulo 9. Hebreus 9, versículo do 11 ao 15. Aqui o autor aos Hebreus ele nos faz entender, né? Nos ajuda a entender como que isso tudo funciona. Ninguém tá? Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e as cinzas de uma novilha aspergidos sobre os contaminados não os santificam, quanto mais a purificação da carne. Quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu, sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança àqueles que têm sido chamados. O Dever ele escreve a respeito disso, ele fala assim: esta obra de Cristo aplicada a todos aqueles que se arrependem de seus pecados e depositam sua fé nele, que estabelece o seu povo, o povo do novo pacto. Essas pessoas são distintas do resto da humanidade não por causa da sua similaridade étnica ou socioeconômica, mas porque foram redimidas pelo sangue do Cordeiro e agora estão vivendo o que significa ter a culpa dos seus pecados removidas permanentemente. Essa então é a Igreja do Senhor, beneficiada pelo sacrifício definitivo do Senhor Jesus, sacrifício esse anunciado em todo cerimonial do Antigo Testamento, que agora não faz mais sentido, porque se cumpriu tudo no próprio Senhor, né? Podemos então dizer que as epístolas do Novo Testamento são manuais de vida para o novo povo da aliança de Deus. Elas respondem à pergunta: quem somos nós? Não uma classe de pessoas eticamente coerentes e moralmente superiores, mas sim de pessoas que foram salvas apenas pela graça, apenas pela fé, somente em Cristo. O cerne do Evangelho, né? O cerne do Evangelho. Não por merecimento nosso, não porque temos algo especial, mas simplesmente salvos pela graça, apenas pela fé, somente em Cristo. Essa é a mensagem do Novo Testamento. As epístolas então nos ajudam a entender o que é viver uma vida corporativa, como corpo, como igreja, em gratidão por essa salvação e de forma a proclamar o caráter de Deus para o mundo que está nos observando. E dessa forma anunciar as boas novas também para aqueles que nos observam. Nós somos caracterizados, né? Deus espera que nós sejamos caracterizados por um povo que o distintivo principal é o amor. Por conta do amor recebido por nós, do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Não é à toa que somos chamados a perdoar, né? Não é à toa que somos chamados a amar uns aos outros, a ajudar uns aos outros. A comunidade cristã, a igreja, o povo de Deus, o corpo de Cristo, é marcada por isso, né? O povo do amor, o povo atingido por um amor inigualável e deve responder em todos os seus chamados da mesma forma. É um grande desafio, né? Um grande desafio para nós que vivemos num mundo marcado por disputas né, de controle, de poder, de autoridade, né? E aí o Senhor Jesus diz que aquele que quer ser maior no seu reino é aquele que serve. Amor. Marcada. A marca do cristão é o amor, né? Se o Novo Testamento é sobre Cristo e o Novo Testamento é sobre o seu povo, o povo do novo pacto, também vai falar sobre o cumprimento final das suas promessas, né? E a gente tem a nova criação. A criação, o que foi criado perfeito, depois foi maculado, foi manchado, foi descaracterizado pelo pecado. E para aqueles que são agora, através
do ministério do Senhor Jesus, aqueles que por meio do Senhor Jesus, são agora o povo da nova aliança, a estes é prometido uma nova criação, no sentido de que todas as coisas serão refeitas, vamos pensar assim, né? E nós seremos glorificados e o cumprimento da promessa então será definitivo, como o povo de Deus na presença do seu Deus diante da nova criação. É para lá que vamos, né? E é isso que aguardamos, é isso que ansiamos, né? E é isso que nos dá a força, coragem para viver os desafios do dia a dia, saber como o Novo Testamento nos diz que essa breve e momentânea tribulação é incomparável àquilo que nos aguarda. Incomparável, né? Isso tem que ser uma injeção de ânimo para nós, porque a gente sabe que quem revelou isso a nós é aquele mesmo fiel que cumpre todas as suas promessas, né? E a gente encara tudo na nossa vida sob uma nova perspectiva, né? E uma perspectiva marcada por quê? Por amor, porque Deus nos amou. Se Ele nos colocou nessa posição e se nós temos essa promessa e sabemos que ela vai se cumprir porque somos alvo do seu amor. É só para o seu povo que isso funciona, que isso vai ser assim, né? Então, o Novo Testamento então fala sobre isso. Cristo instruiu os seus discípulos a orarem, né? Eles deviam orar. E como é que eles deviam orar? Um dos pontos da oração que o Senhor ensinou: venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como nos céus, né? Nós fomos então criados para adorar a Deus em um relacionamento íntimo, mas o pecado e a ira de Deus contra o pecado quebraram essa condição. Mas agora nós temos a promessa do reino de Deus fazendo parte da nossa vida. E, em parte, nós já podemos desfrutar dos benefícios do reino de Deus aqui. E o principal benefício é a convicção, a certeza que o Espírito Santo bota no nosso coração de que as promessas de Deus têm todas sendo cumpridas. E isso é um indício que essa promessa da restauração de todas as coisas e que um dia viveremos longe do efeito do pecado, ela também se cumprirá. Porque Ele é fiel. Ele é fiel às suas próprias promessas. Ele cumpre para louvor da sua glória, né? Por meio então de Cristo, Deus estabelece o novo reino e nós seremos colocados nessa condição também. Assim que termina o Novo Testamento, né? Principalmente no livro do Apocalipse, né? Já mostrando nos dando essa visão para o futuro, como será. Novos céus, nova terra, onde o amor de Deus será experimentado na sua plenitude, onde viveremos plenamente na presença de Deus. Em certo aspecto, a gente pode dizer que a Bíblia inteira ela nos ajuda a entender o nosso passado, nos ajuda a entender quem nós somos, nos ajuda a entender a nossa vida hoje, porque tanta dificuldade e onde deve estar a nossa esperança, porque a nossa esperança está no futuro já predito, anunciado para aqueles que são desse novo reino, e como nós devemos então nos relacionar com Deus diante de tudo isso que a gente vê anunciado no Antigo Testamento, sendo cumprido no Novo Testamento, através da pessoa do Senhor Jesus, né? Hoje a gente vive nessa lacuna da história, né? Nesse período entre a primeira vinda do Senhor, primeiro advento e o segundo, né? Onde Ele voltará, e aí Ele vai voltar como grande juiz que vai julgar a todos, né? Só que sobre nós está o sangue do Cordeiro. E o julgamento que vem sobre nós é um julgamento já com a nossa aprovação certa. Não por conta do que a gente fez, mas por conta daquilo que Cristo fez por nós como nosso mediador nessa aliança, né? Todos seremos julgados. Cada obra, cada ação nossa será julgada. Mas o veredito sobre nós é o veredito favorável, porque aquilo que deveríamos pagar, como Newton falou hoje de manhã, já foi pago pelo nosso Senhor Jesus, né? Não experimentaremos o inferno, né? Não temos morte sobre nós, né? A não ser aquele vislumbre, né? Daquilo que seria a morte eterna, que é a morte do nosso corpo físico, mas isso também em certo aspecto para o cristão é uma libertação desse corpo que é assediado dia após dia pelo pecado, né? Que o Senhor é misericordioso, o Senhor é bondoso. Hoje então a gente pode experimentar viver num mundo cheio de desafios, cheio de dores, cansaço, desilusão, aflição, temores, né? Conflitos de
todas as espécies, né? Doenças, ação demoníaca, né? Tentando nos fazer desistir da caminhada, mas com alvo naquilo que está prometido no futuro, novos céus e nova terra, onde o Senhor já está estabelecendo a nossa morada eterna. Né? Que maravilha, né? É assim que a gente se encoraja, assim que o Novo Testamento aponta o nosso futuro. Vemos então claramente como Deus cumpre todas as suas promessas em Cristo. Sim, é no Senhor Jesus que Ele cumpre tudo. Isso nos dá fé para confiar nele, esperando com expectativa então a redenção do nosso corpo, a restauração de todas as coisas, né, no mundo aqui, e a nossa morada final juntamente com Ele. É importante, e aí a gente já esgotou, né? Que pena, gente. Eu queria avançar um pouquinho mais, mas a gente termina por aqui então. E aí fica o desafio, né, daqueles que não conhecem então totalmente o Novo Testamento, livro por livro. Tentem em casa, né, abram lá na sua Bíblia, sempre no início tem aquele índice, né, e busquem lá a relação dos livros e tentem classificar, né? Vejam ali o que são os evangelhos, o que são as epístolas, né? Onde está o livro histórico ali, que é Atos, né? Onde se encontra o Apocalipse, né? E tentem, aqueles que não têm essa familiaridade, tentem já ir se familiarizando. Na semana que vem a gente vai tentar classificar de forma mais objetiva cada livro desse e, por final, ver um pouco da mensagem de cada um para finalizar esse CTB. Ok? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, ó Pai, agradecidos, Pai, por esse privilégio que é estarmos na Tua presença, mediados pelo Teu Filho Jesus, poder ouvir a Tua voz, Senhor, todos os dias, em todo momento que abrimos as Escrituras, certamente ali está registrado tudo que precisamos saber a respeito da Tua pessoa, da obra do Teu Filho, das promessas, ó Pai, concernentes ao Teu reino, das garantias, ó Pai, de que estamos sim inseridos no Teu reino, as garantias que temos como igreja, Senhor, por conta não dos nossos méritos, ó Pai, mas pelos méritos daquele que é o nosso mediador, por ser Ele o nosso Senhor, nosso Rei, o sumo sacerdote perfeito, o grande Senhor sobre toda a criação, o nosso Senhor Jesus. Te louvamos por isso, te agradecemos, ó Pai, porque a nós não foi revelado por conta do nosso conhecimento, mas com certeza, da mesma forma que o Espírito Santo agiu sobre a vida daqueles que escreveram as Escrituras, esse mesmo Espírito Santo age com poder sobre nós e ilumina a nossa mente para compreender a respeito de quem as Escrituras falam, Senhor. Obrigado pelo privilégio de te conhecer, Deus Trino, perfeito, soberano sobre toda a criação, nosso Pai, nosso mediador, nosso auxiliador. Te agradecemos por isso. Obrigado pela liberdade que temos de ter as Escrituras em mãos. Obrigado porque nela ancoramos a nossa alma, Senhor. É ela que nos dá segurança nas tribulações do dia a dia. É ela que nos anima a alma, Senhor, para continuar seguindo com coragem, Senhor, com determinação, com muita ousadia nesse campo minado, Senhor, pelo pecado que é o mundo em que vivemos, Senhor. Obrigado pela segurança que a Tua palavra nos dá. Obrigado pela oportunidade de irmos a Ti em oração e clamarmos a Ti por entendimento quando as coisas estão complicadas, ó Pai, quando estamos no meio da tribulação, sabendo que Tu sempre nos auxilia, seja de forma direta nas Escrituras, seja no convívio com os irmãos. Ajuda-nos, ó Pai, a fazer bom uso desses meios de graça, Senhor, a oração, Senhor, o estudo da palavra, a comunhão com os irmãos, e que desse modo a gente possa viver, Senhor, como a Tua igreja, Senhor, como um povo, o povo das Escrituras, o povo que é caracterizado pelo amor uns pelos outros e também pela misericórdia, Senhor, que atinge também aqueles que estão fora, Senhor. Louvamos a Ti, te agradecemos por esse momento, te agradecemos por esse dia tão especial que nos encontramos pela manhã e à tarde agora também. Leva-nos, ó Pai, para os nossos lares, ó Pai, nos dê um bom final de dia na Tua presença, uma boa noite de descanso. Te louvamos, ó Pai, pela segurança, pelo conforto do lar. Queremos, ó Pai, Te bendizer por tudo isso, em nome de Jesus. Amém.